Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Maria da Igreja Identidade de Cristo e hoje nós estaremos iniciando a leitura, a carta que Paulo escreveu aos Éfesos, ou a igreja de Éfesos. E nós queremos conversar um pouquinho para tirarmos lições e aplicá-las no nosso dia a dia, como foi, por exemplo, nas cartas a Coríntios, também Gálatas. Agora nós vamos iniciar a leitura dessa nova carta e eu tenho certeza que Éfeso vai nos ensinar muitas coisas maravilhosas. A carta foi escrita à igreja de Éfeso e chama a carta aos Efésios. Começa dizendo assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. O verso 3, ele continua fazendo a saudação de bênçãos, dizendo: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aqui ele traz exatamente mostrando que nós estamos abençoados com todas as bênçãos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Isto quer dizer, Deus é o autor de todas as bênçãos e tem prazer em concedê-las àqueles que têm aliança com Ele. Quem crê e é fiel ao Senhor tem o direito a numerosas promessas, concernente a esta vida e também no futuro a vida eterna. No entanto, as Escrituras mostram que as bênçãos terrenas não são superiores às bênçãos espirituais, pois estas são duradouras e diz respeito à salvação e à vida eterna. Você não pode fazer com que as bênçãos materiais pareça que tenha mais efeito na sua vida do que as bênçãos espirituais. Você não deve procurar a Deus simplesmente por causa da necessidade que você tem das bênçãos materiais, esquecendo-se das bênçãos espirituais que são eternas e muito superiores às bênçãos materiais. E ele continua dizendo: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santo e irrepreensível diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Cristo Jesus para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si mesmo no amado. Ou seja, nós nos tornamos agradáveis a Deus por causa do amado. O amado, é claro, é o Senhor Jesus, em quem temos a redenção pelo sangue, ou pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Duas coisas importantes: o perdão, ou a remissão dos nossos pecados, é pela graça de Deus. Pelo sangue de Jesus Cristo, nós nos tornamos filhos de Deus, e pelo sangue de Cristo, nós também nos tornamos perdoados, segundo a riqueza da sua graça. Nada é por merecimento nosso, nada é porque nós fizemos alguma coisa para merecer. Tudo é por causa de Cristo, que operou todas estas coisas por nossas vidas. Versículo 8, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo
o seu beneplácito que propusera a si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto aos que estão nos céus como os que estão na terra. Este aqui era o propósito de Deus, congregar, tornar todas as coisas, trazerem, revelar a vontade dele e tornar a congregar o seu povo, trazer de volta o seu povo, trazer de volta os perdidos para se tornar o seu povo. E aí disse Paulo que nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Essa predestinação aqui não tem a ver com a predestinação que algumas pessoas pensam, que uns foram predestinados para ser salvo e outros foram predestinados para não ser salvo. Na verdade, não é isso que está dizendo. A predestinação aqui está falando do propósito de Deus. Quer dizer, quando o homem pecou, antes mesmo da humanidade crescer tanto, Deus já havia criado um propósito, Deus já havia preparado um propósito para a salvação da humanidade, para tirar a humanidade dessa queda e trazer de volta a humanidade para si, tá? Para que voltasse a ser louvor da sua glória, como está escrito no versículo 12. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da salvação. Então, o evangelho é o que garante a nossa salvação. Se não ouvir o evangelho, não tem como ter a salvação, tá? O qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida para louvor da glória. Então, nós precisamos do evangelho, crer no evangelho, porque é o evangelho que vai garantir a minha salvação. Ele é o penhor da minha salvação. Por isso eu também, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, ou seja, para com as pessoas que assim também creem como vocês, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e também o espírito de revelação. Ou seja, porque eu preciso conhecer mais, eu não posso conhecer apenas um pouquinho sobre Deus e achar que é só isso, eu preciso conhecer mais sobre Deus. E ele disse, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Paulo está dizendo, a minha oração é para que Deus abra os olhos do vosso entendimento, para que vocês possam entender o que Deus tem preparado para vocês e qual é sobre a excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo-o à direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas no século vindouro. Quer dizer, o nome Jesus é o nome que se nomeia sobre todo nome, que tanto no presente quanto no futuro, sempre será o nome Jesus, sempre será o sacrifício de Jesus a nossa salvação. Não tem outra forma de você dizer, mas não tem. É por Jesus que nós fomos salvos, tá? É isso que ele está dizendo. Sujeitou todas as coisas aos seus pés e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja.
Então você vê aqui que Jesus é o cabeça da igreja, tá? Entenda que ele é o cabeça da igreja. Quem é o cabeça da igreja mesmo? Jesus Cristo, tá? Então eu cuido das pessoas aqui na terra, mas eu cuido para ele. Eu não cuido para mim. Eu não cuido para o meu propósito. Eu não faço das pessoas o meu propósito. Pelo contrário, a igreja já tem um propósito. Jesus Cristo é o cabeça da igreja. Eu cuido da igreja por causa do Senhor Jesus que me chamou para cuidar da igreja, que é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então, concluímos aqui o primeiro capítulo e ele mostrando que ele é o cabeça da igreja, né? O Salvador é o cabeça. E mesmo ele sendo humilhado naquela cruz como ele foi, tá? Ele se tornou ali escárnio pelos nossos pecados, zombado pelos nossos pecados, mas ele levou sobre si todas as nossas tristezas, nossas mazelas, todas as nossas iniquidades e os nossos pecados, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então nele nós ganhamos a redenção dos nossos pecados. Por isso que eu posso dizer a todos vocês que através de Jesus Cristo é que nós temos o nosso acesso a Deus. Portanto, ele é o cabeça da igreja, ele é o cabeça da minha vida, eu sou o corpo, sou parte do corpo, sou membro do corpo dele e estamos aqui para cuidar uns dos outros, tá bom? Amanhã nós vamos ver, amanhã será um capítulo muito importante, que aí Paulo vai dizer que a salvação é pela graça, não é por obras, tá? São poucos versículos agora, a partir daqui para frente, são 20 versículos e não passa disso. E ele vai explicar para nós que a salvação é pela graça, não é pelas obras, a salvação é pela graça. E que nós possamos ter os nossos olhos do entendimento aberto para que nós possamos entender as coisas espirituais que Deus quer revelar para nós, tá bom? Iluminados os olhos do entendimento, os olhos humanos trazem a visão para o corpo físico, né? Nossos olhos humanos, eles trazem a visão para o corpo físico. Agora, nós precisamos que os nossos olhos espirituais sejam abertos para que nós tenhamos visão das coisas espirituais. Se você não pedir a Deus para abrir os olhos espirituais, os seus olhos espirituais, você sempre vai conseguir enxergar apenas com a visão humana, tá? Então nós precisamos que Deus abra os olhos do nosso entendimento. E foi isso que Paulo orou aqui para que acontecesse, para que os efésios tivessem esse propósito especial dos olhos espirituais abertos para que eles pudessem compreender perfeitamente a vontade de Deus. E quem pode abrir os olhos do nosso entendimento? Quem pode abrir nossos olhos espirituais? Somente Deus. Peça a Deus que abra os seus olhos espirituais nesta oração agora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te pedimos, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó meu Pai, que o Senhor venha abrir os nossos olhos espirituais para que nós possamos entender a Tua palavra, para que nós possamos compreender mais a Tua palavra, o querer do Senhor, a vontade do Senhor. O Senhor que é a cabeça da igreja. E o Senhor, meu Pai, sofreu por nós, mas como cabeça, o Senhor ganhou, o Senhor voltou a assumir a direita de Deus Pai, depois de desfazer a iniquidade, os nossos pecados e desfazer a barreira que havia contra nós nas suas ordenanças. Pai, por isso que nós, gratidão ao Senhor, nós damos, louvores ao Teu nome nós declaramos, para que o Espírito Santo do Senhor, meu Pai, possa nos santificar, nos abençoando e nos dando sempre a vitória que há em Deus, que há em Cristo Jesus, o nosso Pai.
Muito obrigado. Te louvamos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus e assim seja. Graças a Deus. Muito bem. Eu vou terminando aqui, mas o capítulo de amanhã você não pode perder, tá? Nós vamos falar sobre a salvação é pela graça, e aí nós vamos falar a salvação dos judeus e dos gentios também, que aí nós vamos explicar como é que acontece, como é que aconteceu, né? É a salvação para os judeus e para os gentios. E aí, nesse capítulo aqui, 2, você vai aprender muita coisa. Acredito que você já deixou de achar que você tem que fazer coisas para ser salvo. Acredito que você já entendeu isso. Mas vai ficar muito claro para nós aqui no capítulo 2, quando nós estudarmos amanhã, tá bom? Deus abençoe a todos vocês. Gratidão por nos acompanhar. E se foi bom o devocional para você, tem sido bom, compartilhe com os amigos. A minha oração é que Deus abra os olhos do seu entendimento, para que você possa ver sempre a vontade de Deus, muito mais do que com os olhos físicos possam ver as coisas materiais. Deus abençoe, em nome de Jesus. Até o próximo devocional.